Se você se sente travada, sem direção, ou acha que já tentou de tudo e nada mudou, eu sei exatamente como é, porque eu também já estive nesse mesmo lugar. Mas Deus me mostrou o caminho, me deu a direção. E hoje eu quero compartilhar com você 8 passos simples que transformaram a minha vida e pode transformar a sua também. Muitas vezes a gente até pensa que a mudança tem que vir do outro, tem que vir de fora. E a gente vai relutando, vai adiando nos mudarmos a nós mesmas. Então a mudança começa quando a gente admite que algo precisa ser diferente. E por mais que doloroso isso venha a parecer, esse é o nosso primeiro passo. Eu também tive que passar por isso, eu também tive que admitir e que por mais que eu lutasse para que as coisas acontecessem, eu precisava tomar uma atitude, que eu estava estagnada, esperando as coisas acontecerem, sem tomar nenhuma ação. O que abriu os meus olhos foi a oração intencional. Pedir direção a Deus foi o que abriu os meus olhos. Não era só orar por orar, mas era buscar respostas reais nas palavras. Quando eu me lançava por inteiro em oração, em comunhão com Deus, Ele me direcionava, me norteava, me conduzia e falava, olha, isso tá certo, isso não tá. Sabe quando você tem comunhão com Deus? É a mesma coisa quando você tem comunhão com uma amiga próxima. À medida que você é conduzido em intimidade com Deus, você cresce. Você cresce, você expande, muda a sua vida. Quando eu comecei a orar com propósito, Deus me trouxe clareza. Existem momentos que fazemos orações que parecem mais monólogos. É como se a gente já tivesse decorado tudo que a gente tem para falar, sabe? A gente fala, fala, fala e não sente o mover do Espírito em nosso coração. A gente nem sente, nem para escutar a voz de Deus falando lá dentro do nosso íntimo. Tem pessoas que já decoraram aquilo que vão falar para Deus em suas orações. Isso não é intimidade, isso não é comunhão, isso não é oração intencional. Oração intencional é aquilo que você traz para Deus como confissão, como um propósito específico para Deus te responder. O terceiro passo foi bem decisivo. Eu realmente precisei cortar tudo que me afastava do meu propósito. Relacionamentos tóxicos, distrações, hábitos ruins, tudo isso está me impedindo de crescer. E talvez esteja impedindo você também. Se você sente que aquela amizade está te afastando da presença de Deus, que aquelas conversas que você tem, que aqueles conteúdos que você consome não te levam à presença de Deus, abandone imediatamente. Isso pode estar consumindo o seu tempo, pode estar atrasando o seu propósito. E Deus, ele precisa de um templo limpo para habitar. Não perca tempo. Se te tira da presença, corta. Se esse relacionamento está te afastando da comunhão, corta. Se essa amizade está te fazendo pecar, corta. Se esse conteúdo não está trazendo edificação, pelo contrário, está fazendo você pecar, está fazendo você murmurar, está fazendo você corromper os seus olhos, os seus sentidos. Quarto passo, eu troquei a autossabotagem pela disciplina. Sabe aqueles momentos que você sabe que tem tarefas a fazer, você tem um projeto, você tem um plano, e você dá lugar ao desânimo, a sua mente diz assim, olha, não faz agora não, você está cansada, vai descansar do almoço, descansa um pouquinho, você tem que dormir mais cedo hoje, porque você merece, está cansada, sabe, tudo que vem para te distanciar do teu propósito, que vem camuflado de merecimento, mas na verdade você sabe que é sabotagem. Então, por muitas vezes, eu precisei dizer não para minha vontade sabotadora, sabe? Para dizer sim aos projetos que Deus tinha traçado para mim. Eu tive de ser disciplinada e disse sim para os projetos de Deus para minha vida. Eu sabia que se não tivesse disciplina, eu só ia ser uma sonhadora, ia ficar só nos sonhos. Isso se aplica também ao dinheiro, né? Muitas vezes a gente tem um dinheiro ali, a gente quer dar lugar à vaidade, quer ir na loja comprar isso, quer comprar aquilo, e não guarda aquele dinheiro para realizar algum projeto que você tem guardado no seu coração. Aí depois se lamenta. Então, eu sempre dizia, às vezes quando eu me sabotava, né? Semana que vem eu começo. Eu não sei se eu consigo. Deus sabe que eu sou assim. Sabe aquelas palavras meio clichê, que já é para camuflar mesmo essa parte da autossabotagem? Eu já fiz muito isso. Mas a verdade é que eu estava me sabotando. Deus já havia colocado o sonho em meu coração, mas eu mesma estava me prendendo em desculpas. E quando eu comecei a agir, mesmo sem eu me sentir pronta, minha vida começou a mudar.
O quinto passo que eu dei para a minha transformação foi me cercar de pessoas que me impulsionam. Você também pode começar a fazer isso aí em sua casa. E isso foi transformador. Eu precisava estar cercada de pessoas que crescem espiritualmente, que me inspiram, que me desafiam a ser melhor, sabe? Porque se você anda com quem não tem visão, inevitavelmente você se acomoda também. Existem mesas que não te pertencem mais. Não combina mais você estar sentada naquela mesa. Assuntos que não competem mais com seu eu presente, com seus objetivos e propósitos de vida. As mesas que você senta determinam os resultados que você vai ter. Então você quer crescer, quer expandir, quer ser boca de Deus na terra, quer crescer em conhecimento, ser tremendamente usada por Deus? Ande com pessoas de Deus, ande com pessoas inspiradoras, ande com pessoas que falam coisas que edificam, que vai te acrescentar, que vão te ensinar. Mude agora as mesas. Se você deseja viver o novo de Deus para a sua vida, mude a mesa. E o sexto passo foi quando eu parei realmente de esperar o momento certo para agir. Eu ficava esperando um sinal, um momento perfeito, até eu entender que Deus já tinha me dado tudo o que eu precisava para começar. Se eu continuasse esperando, sabe o que é que ia acontecer? Eu ia perder as oportunidades que Ele estava me dando. E olha, eu já perdi muitas oportunidades. Eu me lembro que eu queria muito ministrar em alguns trabalhos com mulheres e eu falava, Senhor, ninguém me convida. Aí, de repente, eu comecei a desenvolver um trabalho na internet e esse trabalho eu fiquei assim, fiquei bem visível a algumas outras mulheres que me assistiam. De repente, eu comecei a receber convites. Mas dentro de mim, sabe, autossabotagem, da timidez ainda era muito forte. Então, quando algumas pessoas me convidavam, eu travava e eu dizia o quê? Simplesmente eu dizia não. Agora me diga, pode uma coisa dessa? Só Jesus na minha vida, na minha causa, alguns anos atrás. Até que eu comecei a orar. Olha, a oração que quebra o jugo, que despedaça a corrente, que tira toda a trava. Eu comecei a orar e falando, Senhor, o Senhor não me deu espírito de medo. Bate em retirar o espírito de medo da minha vida. Porque Deus me fez para ser quem eu sou no propósito que Ele me chamou para ser. E Deus te fez para viver o propósito. Então, mulher, abandona o medo, enfrenta ele. Enfrenta o medo em nome de Jesus. Eu fiz até uma música, que eu já falei aqui em 2 vídeos, né? Que eu sou compositora. E aí, eu orando um dia, jogada no tapete da minha sala, e chorando, dizendo, Senhor, olha para isso, que fracassada eu sou, que medrosa. Olha, Senhor, tá difícil prosseguir. Isso tá me parando, tá me freando. Eu tenho vontade de viver os teus propósitos, o teu chamado, mas tem alguma coisa me segurando, me prendendo. E eu chorava muito naquela sala, jogada lá no chão da sala. Não tinha ninguém em casa, meu filho estava na escola, na escolinha, e eu ali, no meu momento de comunhão com Deus, orando, os olhinhos pequenos de tanto chorar, o tapete felpudo da sala ali, uma parte já estava empoçada de tanta lágrima. E aí, por um momento, eu fui tomada assim por uma, sabe, parecendo que um bálsamo tocou em meu coração e me trouxe uma calmaria tão grande. E eu senti uma calmaria, eu falei, o que é isso? Eu estava tão triste, desesperada, agora eu não tô conseguindo chorar. Uma paz me invadiu. E aí eu senti uma presença poderosa vindo. Eu estava assim, jogada, né, com a cabeça assim prostrada no tapete. E eu, com os meus olhos fechados, eu senti algo grande, maior que eu, assim, sabe? Bem maior. E eu estava ali prostrada e eu senti a presença do Todo-Poderoso. Com certeza Deus me visitou naquele dia. E na hora que eu estava ali naquele tapete, lançada, com meu rosto no pó, chorando, falando, Senhor, eu não suporto mais esse medo, essa trava. Eu senti Deus falando, filha, enfrente os seus medos. Aprenda com as renúncias. Aquilo que eu tirei da sua vida não prestava. Eu tirei porque não prestava. Não estava dentro do meu propósito. Não estava dentro da minha vontade. Não estava dentro do meu querer. Fui eu, o Senhor, quem tirei. E aí Deus está falando comigo. Enfrente os seus medos. Aprenda com as renúncias. Tenha mais comunhão. Use mais a sua fé ou não sairá do lugar. Aí eu ouvi Deus falando comigo. Eu falei, tá bom, Senhor. Se eu não usar mais a minha fé, eu não vou sair do lugar. Realmente, eu preciso. E eu queria sair do lugar.
Eu queria sair daquela situação de estagnação, de limitação que eu vivia. E eu me lembro que eu levantei daquele tapete, enxuguei as lágrimas, com um tom de vencedora, peguei meu caderninho e comecei a escrever uma música. O nome da música é Teu Chamado. E aí eu fiz aquela música e eu gravei. Eu posso compartilhar aqui a foto dessa música. E essa música que nasceu através de uma conversa com Deus, eu escrevi em lágrimas, Deus me falava, enfrente os seus medos. O nome da música é Teu Chamado. Então, eu decidi me posicionar. E eu parei de esperar o momento certo para agir. E o 7º passo, que mudou a minha vida, foi me tornar intencional com o tempo. A Bíblia não diz que tudo tem um tempo estabelecido, que debaixo do céu há tempo para todo propósito? Eu me perdia muito no tempo. Eu acordava, fazia meu devocional, cuidava da casa, mas aí no cuidado com a casa que eu extrapolava demais o tempo. E aí eu ficava ali, né? O prato sujava, eu vinha, lavava de novo. Não é para você deixar a sua casa tudo fora do lugar, não. Eu deixava tudo em seus devidos lugares. Mas aí depois eu ia refazendo de novo, eu ia reorganizando. Eu não tinha aquele tempo dedicado. Agora é a casa, agora é o meu devocional, agora é a leitura de um livro, da Bíblia. Eu embolava tudo. Muitas vezes, quando eu ia ler a Bíblia, já era à noite. Aí à noite, meu esposo chegava, queria atenção. Aí tudo bem. E também já estava tarde. Aí eu terminava de fazer meus estudos, minha leitura da Bíblia, minha oração, e ia dormir. Mas eu sentia que era algo mais atropelado, né? Depois que a gente tem filho, então o tempo fica mais escasso. E eu ficava assim, me sentindo sem tempo. Sabe aquele hábito de passar horas no celular, rolando o feed? Olhando coisas que não acrescentam, que não vão mudar a sua vida? Esse tempo te rouba a promessa. Ou às vezes você ficar conversando no WhatsApp com uma amiga, assuntos que não acrescentam também. Isso também te rouba o tempo do teu chamado, da tua promessa. Existem algumas pessoas que andam dizendo que estão ocupadas, mas quando você vê, essa pessoa não faz nada de produtivo. Às vezes fica ali do sofá para a cozinha, da cozinha para o quintal, e rola o feed, e faz algumas coisas sem propósito, sem intenção. E aí o tempo vai passando. Entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano. Cadê o projeto? Cadê o chamado? Cadê o posicionamento? Você poderia já ter mudado de vida. Poderia já estar em uma condição financeira melhor. Poderia ter alcançado muitas pessoas. Transformado a vida de muita gente através da palavra e do seu posicionamento. Eu vivi tudo isso por muito tempo. Não fui intencional no meu tempo. Perdi tempo demais distraída com coisas que não eram tão edificantes, que não acrescentavam tanto para o meu chamado. Mas quando eu comecei a organizar a minha rotina e colocar Deus no centro das minhas prioridades, tudo mudou. Então, seja intencional e comece hoje a colocar o seu chamado, a colocar Deus no centro dos seus projetos e você vai ver a transformação acontecendo. O 8º passo, nossa, é que é muito emocionante. Eu aprendi a confiar no processo de Deus. Olha, minha amiga, isso aqui toca demais assim na minha alma. E eu vou te falar, aprenda a confiar no teu processo. Aprenda a confiar no teu processo. O seu processo com Deus, Deus e você. Às vezes a gente não entende o nosso processo, a gente quer ultrapassar, a gente quer pular, mas passar pelo processo é necessário. A transformação, ela não acontece da noite para o dia. Eu queria que tudo mudasse rápido, mas Deus trabalha no tempo dele. Quantas vezes eu orei perguntando, Deus, cadê as tuas promessas? Cadê o que o Senhor me prometeu? Que o Senhor falou comigo desde criança que iria acontecer? Mas aí Deus falou para mim, filha, muita coisa foi retardada por conta das tuas distrações. Porque você não se permitiu. Você ainda está no processo, estou trabalhando em você, na tua mentalidade, na tua obediência, na tua comunhão. Olha, quando você se relacionar comigo e que você ouvir a minha voz, você não vai se distrair com as migalhas. E foi justamente quando eu entendi esse passo a passo que a minha vida começou a mudar e a andar.
Foi quando eu parei de me desesperar e comecei a confiar que eu vi as maiores mudanças em minha vida acontecer. Lembra? Nos vídeos anteriores eu falei, né? Quantas vezes eu mudei de nicho, quantas vezes eu saía do propósito, Deus me chamava para falar aquilo. Isso que eu estou fazendo aqui no meu canal, compartilhando o posicionamento de uma mulher cristã na internet, no marketing digital, Deus já me falava há muito tempo. Só que eu sempre buscava um atalho. Aí, por exemplo, tinha lá alguém falando assim, olha, trabalhe com isso aqui na área de internet para você fazer R$ 1.000 em tantos dias. Aí eu corria e ia. Venda isso aqui, crie isso aqui para você vender. Trabalhe com maquininha tanto. Faça isso. Eu ficava assim, pulando de galho em galho. Aí na venda da maquininha, eu queria botar lá palavras bíblicas. Agora veja se pode. Tudo me chamava para o meu propósito, para o meu chamado. E eu ficava me distraindo com as migalhas, sendo tentada. Sabe por quê? Porque eu não estava entendendo o processo de Deus na minha vida. Não estava entendendo. E aí, quando eu comecei a entender, as coisas começaram a fluir. E é isso que Deus está falando com você hoje. Entenda, minha filha, o processo. Não é à toa isso que você está passando. Deus permite o vale para nos aperfeiçoar. Se você está passando um momento de dificuldade, de vale, de escassez, Deus tem algo aí para trabalhar em você. A Miriam, de alguns anos atrás, como ela foi lapidada, como ela foi mudada, e ela está sendo aperfeiçoada. Eu ainda não estou no ponto perfeito, eu não estou perfeita. Mas eu estou no processo de Jeová. Eu estou no processo do Todo-Poderoso. E você pode estar vivendo o seu processo e pode estar se desesperando, mas não tente acelerar. Não tente sair do seu processo. Deus está trabalhando e vai fazer através do seu processo. Vai ter história para você contar. Vai ter muito conteúdo dos céus que você vai aprender nesse processo. Tá certo? Então, esses foram... Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não. Esses foram os 8 passos que transformaram a minha vida. E eu acredito fielmente que pode transformar a sua vida também. Agora, aqui conversando, nós duas, quais desses passos você acredita que você pode começar aplicando agora em sua vida? E por que não dizer, esses 8 passos, se você começar a aplicar eles agora, você vai ver uma mudança significativa em sua vida, sim. Me conta aqui embaixo nos comentários se esse vídeo te ajudou e compartilha com alguém que precisa ouvir muito essa mensagem. Que Deus te abençoe, preciosa. Até o próximo vídeo.